Olá, começando agora mais um Alesp Conecta e hoje nós vamos falar sobre câncer de mama. E para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo a doutora Fernanda Barbosa, que é mastologista, especialista na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças da mama. Doutora Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa e obrigada pela presença. Imagina, o prazer é meu. Doutora, eu gostaria que a senhora começasse explicando quais são os sinais que servem de alerta para o câncer de mama, aquilo que nós podemos ficar atentas no dia a dia, estar ali sempre se olhando, reparando, porque isso pode aí ser uma forma até de entender que é hora de procurar um especialista. Sim, é muito importante a gente ficar. Tem alguns sinais e sintomas que podem sugerir algum aparecimento do câncer de mama, não necessariamente estão relacionados ao câncer de mama, mas basicamente, se a paciente, se a mulher palpar alguma alteração na mama. Então, isso é um sinal óbvio de que ela precisa procurar um especialista. Tem alguns outros sinais. Um deles seria a saída de fluxo pelo bico, pelo mamilo, pela papila, que a gente chama. Saída, uma descarga, sair um líquido da papila também pode ser um sinal. Alguma vermelhidão na mama, alguma alteração na mama, alguma retração. Então, se você se olhar no espelho, olha, aqui não era assim afundadinho, aqui não era tão assim repuxado. Também procurar o especialista. Essas são algumas alterações que a gente tem que ficar de olho. Doutora, aí pensando sobre a incidência dessa doença entre as brasileiras, a gente pode dizer que é uma doença comum? Quais são, assim, mais ou menos as estatísticas? As mulheres brasileiras podem aí estar na lista das que mais têm essa doença? Qual é a avaliação que a senhora faz? O câncer de mama é o câncer de mama mais frequente entre as mulheres, o tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, isso é no mundo, inclusive no Brasil, também é essa a realidade. A gente estima que 1 a cada 8 mulheres vão desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Então, é uma incidência alta, a gente precisa por isso o rastreamento é tão importante, né? Porque a gente precisa pesquisar. Realmente é um tipo de câncer muito, muito frequente. Então, assim, 1 a cada 8 mulheres, isso ao longo da vida, né? Então, até a idade mais avançada. No Brasil é a mesma coisa. A faixa etária mais comum de aparecimento do câncer de mama é após os 50 anos, ou seja, após a menopausa. Isso não quer dizer que a mulher não tenha câncer de mama antes disso, só é menos frequente. E o câncer de mama é idade dependente. Então, quanto maior a idade da paciente, maior o risco dela desenvolver o câncer de mama. Mas sim, é uma doença extremamente frequente, por isso que a gente tem que conscientizar a população. Doutora, a senhora trouxe essa questão de que quanto mais idade a mulher tem, né, maiores são as chances de desenvolver o câncer de mama. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco dos fatores de risco. Neste caso, eu queria até que a senhora trouxesse esse olhar para a parte da doença, porque até as mulheres que são mais jovens podem acreditar que esse tipo de doença não vai acontecer, que elas não têm nenhuma chance de ter. Mas a gente sabe que, independente da idade, é muito importante essa atenção, né, doutora? Claro. Eu gosto de explicar aqui que existem 2 tipos de prevenção que a gente chama. A prevenção primária, que é quando a gente previne que o câncer se desenvolva, e a prevenção secundária, que é quando a gente faz um diagnóstico precoce do câncer de mama em estágio inicial, quando ele é curável, quando ele tem cura, tá? Prevenção primária é fundamental. Fundamental para qualquer doença, inclusive para o câncer de mama. Então, prevenção primária significa o quê? Eu falei que a idade, né, é um fator de risco de câncer, isso câncer em geral, não só o câncer de mama, mas o câncer de mama está muito relacionado com obesidade, então paciente sedentária que está acima do peso, enfim. Então, assim, o que a gente precisa? Prevenção primária, prevenir o desenvolvimento do câncer de mama é basicamente ter um bom estilo de vida, ter um estilo de vida saudável. Então, se alimentar bem,
fazer exercício físico, não ser sedentária, né? Então, ter hábitos de vida saudáveis, praticar exercício físico, se alimentar direito, prevenir obesidade, prevenir sedentarismo, não ingerir álcool, ou ingerir álcool moderadamente, socialmente, evitar tabagismo. Tudo isso são medidas de prevenção geral para qualquer doença, para a gente aumentar a longevidade, para a gente ter qualidade de vida e também funcionam como prevenção do câncer de mama. Doutora, no caso das mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama, de repente tem a mãe, a tia, enfim, alguma parente próxima que já passou pela doença. Neste caso, essas mulheres precisam estar mais atentas. O fator genético é algo importante para o câncer de mama? Sim, o fator genético é uma coisa muito importante com relação ao câncer de mama. Então, para a gente contextualizar esse conceito, né, vamos contextualizar essa ideia assim. A maioria dos cânceres de mama são cânceres esporádicos, né? O que significa isso? Eles acontecem ao acaso, a gente não sabe identificar exatamente a causa, não são relacionados à hereditariedade, não tem origem genética ou familiar. Os outros, a grande minoria, mas assim, que equivale a uma porcentagem razoável, podem estar relacionados, podem ser de origem familiar ou genética, que são dois conceitos um pouquinho diferentes, tá? A origem genética é o que a gente conhece hoje, o caso muito típico, muito claro, é o caso da Angelina Jolie, por exemplo, que ficou mundialmente conhecido. É uma paciente que tem uma mutação genética. Então, a mãe dela teve câncer de mama, a avó, ou de ovário, não me lembro, a avó também teve câncer, e ela fez uma pesquisa, tem uma mutação de BRCA1, que é uma mutação genética conhecida, é um exame de sangue que a gente faz, ou de saliva, que identifica a presença dessa mutação. Então, o câncer, ela poderia, ao longo da vida, desenvolver o câncer, e ela optou por fazer uma cirurgia redutora de risco, retirar as mamas e retirar os ovários, porque ela tinha esse risco aumentado de desenvolver o câncer por essa mutação. Então, fazer medida preventiva para evitar o desenvolvimento do câncer ao longo da vida, que ela sabia que ela tinha. Isso é a minoria dos casos. Existem os casos de origem familiar sem mutação genética conhecida, ou seja, não tem essa mutação, não tem esse teste que tem uma mutação específica. Isso é muito comum. Então, aquela paciente que a irmã teve, ou que a mãe teve, ou que a avó teve, ou que duas primas tiveram, duas tias, e a gente não consegue identificar exatamente uma mutação, uma alteração do DNA que justifica aquilo. É o câncer de origem familiar. Então, essas pacientes são sim de maior risco para câncer de mama, elas têm um risco aumentado, a prevenção delas é diferente o rastreamento delas é diferente do rastreamento da população normal, e elas têm sim que ficar de olho, tem um risco aumentado, precisam procurar um mastologista ou especialista para fazer um segmento adequado. Doutora, no caso da mulher que tem algum tipo de desconfiança, que percebeu algum sinal estranho no corpo e que por isso foi procurar um especialista, quais são os procedimentos adotados, quais são os exames realizados que podem aí então fazer o diagnóstico do câncer de mama? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro é: a paciente não precisa esperar ter alguma orientação, alguma alteração ou algum sinal de alerta para procurar o especialista. Tá? É fundamental que todas as mulheres, independente da idade, assim, mulheres acima de 18 anos, façam uma consulta pelo menos anual ou semestral e que tenham suas mamas examinadas. Não deixem para você perceber isso, né? Então, faça isso. Então, procure o seu ginecologista ou tenha um mastologista e faça o exame clínico anual para que o médico, que tem um pouquinho mais de experiência, mais percepção, consegue diagnosticar essas alterações, faça alguma coisa a respeito. Independente disso, a gente vai chegar lá e vai falar sobre a mamografia. Mamografia é o método de rastreamento do câncer de mama e ele precisa ser feito anualmente após os 40 anos. Então, independente, se você percebeu alguma coisa, por algum motivo você
não foi ao médico, ou você foi recentemente e ele não tinha percebido nada, vá ao mastologista, vá ao ginecologista, de preferência o mastologista, que é o especialista, né, nas doenças da mama. Ele vai fazer um exame clínico detalhado, vai te examinar direitinho e vai solicitar um exame direcionado para sua queixa. Se você tem mais de 40 anos, ele vai solicitar a mamografia para você, se a sua mamografia não foi feita recentemente. Um outro exame que a gente pode fazer direcionado é a ultrassonografia das mamas. O ultrassom consegue ver bem se essa lesão é uma lesão benigna, se é um cisto, se é um nódulo que precisa ser investigado, se às vezes é só uma alteração benigna, só um tecido mamário, alguma coisa assim, tá? Mas a mensagem que eu quero passar é: precisa fazer, toda mulher precisa se conhecer, precisa conhecer o seu corpo, mas também precisa passar com um especialista que a examine todos os anos. E a partir dos 40 anos, mamografia anual. Como a senhora citou, né, o ideal é não esperar o sinal de alerta, mas estar sempre, né, em contato com o especialista, fazendo os exames e o acompanhamento É. anualmente. E O que eu doutora, gosto de falar, pensando, desculpa te interromper, é que assim, imagina, quando o câncer de mama, quando ele já dá algum sinal de alerta, ele já está um pouquinho maior. Então, o que a gente quer é diagnosticar lesões com a mamografia a partir dos 40 anos, é diagnosticar lesões não palpáveis, lesões que não dão sinais de alerta, que são aquelas lesões, que são aqueles cânceres de mama que estão no estágio bem inicial e que a sobrevida é ótima e que a chance de cura é muito alta. Então, a nossa intenção é realmente prevenir e diagnosticar lesões não palpáveis. A gente só consegue palpar a lesão a partir de 2 centímetros. A mamografia consegue diagnosticar lesões de milímetros, muito, muito menores. E aí, quanto menor o diagnóstico, quanto antes a gente fizer esse diagnóstico, maior a chance de cura da paciente. eu ia perguntar justamente sobre isso que a senhora trouxe, sobre a importância do diagnóstico precoce, até pensando nas possibilidades de cura. Então, pensando de modo prático, doutora, quais são as chances de cura do câncer de mama e o quanto esse diagnóstico precoce, até como a senhora colocou, até mesmo antes da lesão ser palpável, pode ajudar e aí até dar mais possibilidades para que essa paciente se cure. O câncer de mama é curável. É isso que a gente tem que entender. O prognóstico, ou seja, como a paciente vai evoluir após o diagnóstico do câncer de mama, é bom, contanto que essa lesão seja diagnosticada em estágio inicial. O que a gente chama de estágio inicial? Então, lesões menores de 2 centímetros, que ainda não foram para os linfonodos, que são as ínguas embaixo da axila. Não que depois disso a gente não consiga curar, mas as chances de cura vão diminuindo conforme maior o tamanho do tumor, ou se ele já foi pro linfonodo debaixo do braço, entendeu? Então, assim, quando a gente consegue diagnosticar lesões menores, as chances de cura se aproximam de 100%, maior que 95%. E isso vai diminuindo conforme o tumor está maior, se ele acomete alguma parte do corpo, e vão diminuindo consideravelmente se ele se espalha para outras partes do corpo, né? Esse é o problema do câncer de mama, esse é o problema de qualquer câncer. Ele sair da mama alguma célula, cair, enfim, em outros lugares, como no caso do câncer de mama, pulmão, fígado, ossos, cérebro. Então, assim, aí a doença se torna incurável. Não é que ela não tem controle, ela tem tratamento, sempre tem, mas aí as chances de cura caem razoavelmente. Interessante isso que a senhora trouxe, esse alerta que não é só sobre o câncer de mama, mas esse não diagnóstico vai fazer até, pode aí fazer com que a doença evolua e até atinja outras partes do corpo. Queria que a senhora falasse um pouco também sobre as possibilidades de tratamento. O que pode ser feito, né, a partir do momento em que a paciente tem, então, o diagnóstico de câncer de mama?
O tratamento do câncer de mama, uma vez diagnosticado, ele envolve várias modalidades. E isso é uma coisa muito boa. A gente tem várias opções e várias alternativas terapêuticas para tratar o câncer de mama. Eu costumo dizer que câncer de mama tem nome e sobrenome, então cada paciente tem o seu tipo de câncer de mama, tem o seu subtipo de câncer de mama, então tem alguns tipos que são menos ou mais agressivos, que podem responder a determinada terapia ou alguma outra terapia. Então é muito importante a gente saber que o câncer de mama, cada paciente tem o seu, a gente tem inúmeros tipos com evoluções diferentes e onde a gente usa tratamentos diferentes. Mas basicamente, em geral, o câncer de mama envolve algumas modalidades. Então a primeira é cirurgia, que é a minha especialidade, que eu gosto muito de falar, depois a gente pode explicar, mas é a retirada do tumor da mama, tá? Depois a gente pode explicar mais ou menos quais são os tipos de cirurgia, mas é basicamente a retirada do tumor, tem que tirar o tumor com margem de segurança. A segunda modalidade é a radioterapia. A radioterapia é uma radiação que é feita na mama, em alguns casos indicados, para a gente prevenir que a doença volte na mama. Então, é uma radiação, de novo, para tratamento local. E depois a gente tem os tratamentos sistêmicos, que são aqueles tratamentos com remédio que vão tratar o corpo todo, que vão prevenir que a doença se espalhe para outros órgãos e também diminuir a chance de ter uma recidiva da doença, que a doença volte. Tratamento sistêmico envolve de remédios, o que a gente mais conhece é a quimioterapia. Então, a quimioterapia, em alguns casos, não é toda paciente com câncer de mama que precisa fazer quimioterapia, mas uma grande porcentagem delas vai fazer. A quimioterapia trata o corpo todo e previne que tenha doença à distância, ou seja, doença fora da mama, doença no pulmão, doença no fígado, doença no cérebro. Além da quimioterapia, a gente tem também hormonioterapia. É um comprimido que a paciente pode tomar por 5 a 10 anos, em casos de tumores que são sensíveis, receptor hormonal positivo. Na verdade, é uma terapia que bloqueia a ação do estrogênio. E a paciente também pode tomar por 5 a 10 anos para diminuir a chance dessa doença voltar. E hoje, mais atualmente, a gente tem outras opções, que são as terapias-alvo, que é para um tipo específico do câncer de mama, que é usado junto ou não com a quimioterapia, também para prevenir. Então, a gente tem muitas alternativas de tratamento. Cada caso é um caso, cada paciente vai fazer um tratamento específico, às vezes uma combinação de todos, às vezes dois tipos. Isso vai depender do estágio que ela diagnosticar a lesão e do tipo da lesão que ela vai ter, que é a biologia do tumor. Então, se é um tumor receptor hormonal positivo, ou seja, sensível a hormônio, se é um tumor HER2, que tem essa terapia-alvo que eu expliquei, se é um tumor que precisa ou não de quimioterapia, isso vai depender do diagnóstico da patologia. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco mais, até de modo sucinto, para que todo mundo possa entender, sobre essa questão da cirurgia, né? Porque a gente vê até alguns casos de mulheres que precisam retirar a mama. Então, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente entender, né, por que que isso acontece, até porque isso acaba até assustando algumas pessoas, mas realmente para esclarecer esse assunto. Claro. Então, assim, como conceito geral, e eu acho que fica simples da gente entender, toda vez que a gente diagnostica um tumor na mama, um câncer de mama, a gente tem que tirar o tumor com uma margem de segurança. O que significa isso? Eu tenho que tirar a lesão e um pouquinho de tecido mamário em volta para eu garantir que eu tirei a lesão por completo, tá? Sempre que possível, sempre, 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 quando o câncer de mama é diagnosticado em casos iniciais, a gente sempre dá preferência em fazer a cirurgia conservadora da mama, que é basicamente isso que eu expliquei, tirar o tumor com margem de segurança, sem ter que retirar a mama toda. É o famoso quadrante, a quadrantectomia, que a gente não usa mais esse termo hoje, tem vários tipos, ressecção segmentar, setorectomia, mas o conceito é isso, é a cirurgia conservadora, onde a gente tira só o tumor sem necessidade de retirar a mama inteira. Esse é o tratamento ideal. A paciente não vai ficar mutilada. Hoje a gente consegue fazer incisões super estéticas, com resultado estético muito satisfatório. Então, tirar a lesão e a paciente fica com a mama praticamente igual. A gente não usa cicatrizes muito grandes, cicatrizes no meio da mama. Então, esse é o primeiro e sempre que possível deve ser o tratamento de escolha do câncer de mama.
Se a gente não conseguir fazer isso, aí a gente parte para a mastectomia. E quando eu não vou conseguir fazer isso? Quando a gente tiver uma relação tumor-mama desfavorável. O que que significa isso? Eu tenho um tumor, às vezes o tumor nem é avançado, ele é inicial, mas a mama da paciente é muito pequena. Então eu não vou conseguir tirar o tumor e deixar mama suficiente para ficar uma mama bonita. Então a gente acaba tendo que fazer a mastectomia, que é a retirada completa da mama. Ou se o tumor está mais avançado. Então, às vezes, a gente tem que tirar a mama toda. Em termos de cura, fazer a cirurgia conservadora, e toda vez que a gente faz a cirurgia conservadora, que é tirar só o tumor, a gente tem que complementar o tratamento com radioterapia, tá? A radioterapia vai prevenir que a doença, diminuir muito a chance para que a doença volte no resto da mama. Então, os estudos mostram pra gente que em termos de sobrevida, de prognóstico, de evolução da doença, fazer cirurgia conservadora mais radioterapia é exatamente igual a fazer a mastectomia. Isso é um conceito muito importante, porque a paciente sempre chega no consultório achando que tirar a mama toda vai diminuir a chance do tumor voltar e vai garantir que ela fique curada. E isso não é verdade, isso é um conceito errado. A cirurgia conservadora com radioterapia tem o mesmo resultado, tem a mesma chance de cura, com o benefício da paciente não ficar mutilada. Nos casos que a gente precisa fazer a mastectomia, hoje a gente tem mastectomias mais conservadoras, que sempre vão ser a minha primeira opção, que são aquelas mastectomias onde a gente conserva a pele, conserva o bico, conserva a areola e faz uma reconstrução, faz uma cirurgia de reconstrução na mesma hora, seja com prótese, enfim, com o que for, imediata, no mesmo tempo cirúrgico, para que a paciente já acorde com a mama reconstruída. E isso é fundamental, é um direito da paciente por lei e tem que ser feito. A gente tem que pensar não só no tratamento oncológico, mas também na autoestima dessas pacientes. E hoje, graças às técnicas mais novas, experiência também de quem está fazendo, da equipe que trata, da equipe multidisciplinar que trata essa paciente, a gente consegue ter resultados estéticos extremamente satisfatórios, mesmo com mastectomias. Às vezes até melhora, a gente até consegue melhorar um pouquinho o formato da mama, claro, não é a mesma mama da paciente, mas a gente consegue. Então, são basicamente essas modalidades. Infelizmente, tumores muito avançados, que pegam a mama inteira, então alguns poucos casos a gente acaba tendo que fazer cirurgias maiores, mas é a minoria, felizmente, hoje em dia. Doutora, a senhora tocou num ponto muito importante, que é nessa questão da autoestima da paciente, né? Não é apenas um tratamento oncológico. Tem ali uma pessoa que tem sentimentos, que está sendo impactada pela doença e não só na parte física. Então, eu até queria que a senhora deixasse um recado para quem está nos acompanhando, para que as pessoas não tenham medo do diagnóstico, para que não deixem de procurar um especialista, não deixem de observar o próprio corpo, justamente para que a gente possa ter essa possibilidade de cura, essa possibilidade dos mais diversos procedimentos, como a senhora muito bem explicou, que podem ser realizados para que a paciente fique livre da doença e que também tenha ali uma boa relação com o próprio corpo. É exatamente isso. Então, antes de eu deixar o recado, eu quero dizer que, assim, hoje, o especialista que lida com câncer de mama e que não se preocupa com isso, assim, não pode, né, ser especialista. A gente tem, o nosso papel fundamental é tratar o câncer, mas hoje, e enfim, sempre, né, deveríamos, o especialista do câncer de mama, independente de ser o cirurgião ou o oncologista, a gente tem que pensar em qualidade de vida, em autoestima, em resultado estético, isso é fundamental e a gente consegue, na grande maioria das vezes, associar as duas coisas. Então, o recado que eu quero deixar é assim: o câncer de mama tem cura. O importante é a gente fazer o rastreamento mamográfico, então mamografia anual a partir dos 40 anos. Não deixe de fazer a sua mamografia, não deixe de ir ao especialista anualmente, mesmo nessa pandemia. O câncer de mama aumentou muito, o diagnóstico do câncer de mama está mais avançado durante a pandemia porque as pessoas estão com medo ou tiveram medo durante esse ano todo
triste que a gente viveu, de fazer os seus exames. Não deixe, não espere, porque o câncer de mama também não espera. E quanto antes a gente diagnosticar, melhor o prognóstico, maior a sua chance de cura. A gente consegue fazer cirurgias menores, usar menos tratamentos mórbidos, consegue ter resultados estéticos melhores para que você volte à sua vida normal. Então, o importante é se cuidar, é fazer o rastreamento para que a gente aumente as chances de cura. Doutora Fernanda, muito obrigada pela participação no Alesp Conecta, por trazer informações tão relevantes e também para alertar sobre a necessidade de cuidar da própria saúde o tempo todo e não apenas quando se percebe algum sinal ou que se tem algo errado. Muito obrigada pela entrevista. Obrigada a vocês, o prazer foi meu. E esse foi o Alesp Conecta de hoje falando sobre câncer de mama. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.